tarde, pessoal. Eu sou Melina Cardoso, médica veterinária, especialista de aditivos pela Vacinar Nutrição Animal. Boa tarde, meu nome é Heloísa, eu sou zootecnista, doutora em zootecnia, com foco em nutrição de não ruminantes. E hoje a gente está aqui para falar um pouquinho, do que a gente discutiu aí com o público. A minha apresentação foi falando sobre pequenos ajustes na nutrição das fêmeas e o quanto isso impacta no desempenho dos leitões, E é interessante porque, às vezes, quando a gente pensa em desempenho do leitão, a gente quer focar já quando o leitão está desmamando, está indo para uma creche, pensando nas fases ali subsequentes. Só que o desempenho do leitão, ele começa antes mesmo dele ser gerado, A gente tem que olhar bem para a fêmea, saber o que ela precisa para a gente fornecer os nutrientes necessários para que ela tenha condição de gerar um leitão viável, um leitão saudável, e assim ele consiga enfrentar os desafios das fases subsequentes, depois do desmame ali. Bem legal. Quando a gente pensa no uso dos aditivos, seja ácidos orgânicos, fitogênicos ou os pré- e pós-bióticos, a gente auxilia a potencializar a eficiência da nutrição, Se a gente for correlacionar com as fêmeas, a gente vai estar influenciando em tamanho e peso de leitegada com o uso dos aditivos, A gente consegue interferir também na capacidade de digestibilidade dessa dieta e, consequentemente, em produção de leite, Então, são ferramentas que devem andar em conjunto com a nutrição, o uso dos aditivos. Isso. E, inclusive, no finalzinho ali da minha palestra, eu comentei da importância dos aditivos, porque eles são aliados à nutrição, Quando a gente pensa em nutrição, a gente tem que pensar em todas as possibilidades que temos para fazer com que esses nutrientes realmente sejam aproveitados, e os aditivos estão aí para isso, para ser esse reforço, Então, a escolha do aditivo, a gente sempre tem que pensar qual resultado a gente está com foco, para fazer a escolha mais adequada, também entendendo o desafio que aquele animal está sendo criado, para que assim a gente faça as melhores escolhas e assim colha os melhores resultados possíveis. Vale lembrar que os aditivos, eles vêm aí para trabalhar em conjunto com os antibióticos ou até mesmo para remoção desses produtos, Que atualmente a gente vem sofrendo grandes pressões para a redução do uso dos antimicrobianos, tá? E quando a gente trabalha com muito antimicrobiano, a gente acaba causando uma desbiose na flora do animal, tanto na fêmea quanto em leitões. E trabalhando com os aditivos, a gente vai ter um processo inverso, A gente vai favorecer o crescimento de bactérias benéficas, e, consequentemente, melhoria no desempenho desses animais e maior rentabilidade do negócio do suinocultor. O objetivo, é sempre tornar a suinocultura cada vez mais rentável, E quando a gente pensa nessa questão dos aditivos, realmente eles vêm para complementar. Os antibióticos precisam ser utilizados de forma muito estratégica, A gente não deve também torná-lo um vilão, pelo contrário, Mas os aditivos vêm aí nessa questão de realmente a gente só utilizar o antibiótico quando necessário medicar e fazer preventivos, controles, a gente consegue fazer com segurança, com eficiência, usando os aditivos, que são alternativas maravilhosas, E a gente tem aí um leque de opções que vem ajudar não só o desempenho dos leitões, como das matrizes, como também dos reprodutores, que muitas vezes estão esquecidos, Muito bem lembrado, Os reprodutores nas granjas, às vezes a gente esquece que eles existem, E a gente tem que dar foco para esse grupo de animais, Pensando principalmente em sanidade. A nutrição, às vezes a gente ainda faz um quebra-galho ali, Mas a hora que a gente pensa em sanidade, os machos, a gente tem que pensar que eles são disseminadores de doenças também, E às vezes nas granjas a gente esquece desse ponto, de ter um cuidado com eles, Então sempre lembrar, vai fazer um tratamento com antibióticos, tem que lembrar do macho. Protocolos de vacinação, tem que lembrar do macho. O uso dos aditivos também, a gente vai potencializar a produção espermática desses animais e, consequentemente, a gente vai ter um número maior de nascidos, Quando a gente leva aí pensando já em fêmeas, Isso. E não esquecer, que o macho, ele é 50% do material genético, da granja. Então, às vezes, ele fica esquecidinho ali no canto dele, Só é lembrado ali no momento da coleta, no momento da inseminação.
mas ele é fundamental para o sucesso, né? Então a gente também precisa se preocupar com a saúde desse animal, se ele está bem nutrido, né? Que o ideal seria a gente ter uma ração específica para ele que atendesse as necessidades, né, desse reprodutor, mas que muitas vezes é um pouquinho negligenciado, um pouquinho esquecido, né? Mas é importante a gente lembrar que ele é 50% do material genético da granja, né? Corretíssimo posicionamento, né? Quando a Heloísa posiciona que os machos, a gente precisa de uma dieta direcionada para eles, né? E, infelizmente não é uma realidade que a gente vê a campo, né, Heloísa? Não, verdade. O pessoal queira trabalhar com gestação, com lactação, então fica aí a dica, pessoal, não economizem na dieta do macho reprodutor de vocês, tá? Que isso vai ter um reflexo muito positivo na produção de leitões. Eu acho, inclusive, que esse assunto, né, de nutrição de machos merecia outro podcast. Com certeza. Então, eu queria agradecer o convite de participar mais um ano do Atuave, um evento que vem crescendo, muito expressivo aqui, não só na Paraíba, né, como no Nordeste. Fico muito feliz e a Magnavet também fazendo parte, é o nosso 3º ano, a Magnavet participando do Atuave. E eu fico muito feliz, inclusive, por essa interação de conhecer novas pessoas, trocar conhecimentos, é muito bom e eu agradeço demais aí o convite. Pessoal, muito obrigada pela participação de todos. Esse é meu 1º ano na Atuave, né? Mas a Vacinar já participa desde o primeiro evento. Então é muito gratificante poder fazer parte aqui, né, da suinocultura e da avicultura nordestina, né, aqui na Paraíba. Eu sou mineira, mas tenho um carinho muito grande aqui pelo estado. Sou apaixonada de vir aqui pela região, né, de poder ter essas trocas de informação, tanto com os técnicos aqui da região, quanto com os produtores, né. E obrigada ao pessoal da organização da Atuave, né? Parabéns pelo excelente evento, pela organização, né? E espero poder participar dos próximos. Se Deus quiser, estaremos aqui no próximo ano. Sim.